O próximo assunto é como é que a gente insere uma imagem como plano de fundo, certo? De um determinado elemento HTML. Então, para isso, a gente vai usar aqui a propriedade CSS background image, e aí ela vai receber aqui uma função, tá? Chamada URL, cujo parâmetro dessa função consta o caminho para onde essa imagem está hospedada. Tá? Então vamos ver como é que a gente aplica essa propriedade CSS. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um H1, aqui a gente tem um H2, e aí para representar melhor o nosso exemplo, vamos colocar aqui uma tag div, sem nenhum texto por enquanto. E aqui a gente, na folha interna, a gente vai usar o seletor div. Vamos aqui colocar uma altura nesse div, tá? De cerca de 400 pixels. Então, vamos colocá-lo um pouco alto. E aí, lembrando do assunto de display, né, elementos em bloco, em linha, vejam que o height funciona, a tag aqui de altura, o height, porque o div, por padrão, ele recebe display em bloco. Tá? Então ele é em bloco, por isso que o height funciona. Tá? Bom, falado isso, vamos voltar aqui, vamos colocar aqui um color, recebendo verde. Tá? Então a cor do texto que eu digitar dentro do div, embora não tenha nenhum texto, vai ser verde. E aí eu vou colocar aqui uma borda de 5 pixels, sólida e current color. E aí a gente já pratica o current color. Qual vai ser aqui a cor da borda que vai ser aplicada no div. Tá? Então acertou quem disse que vai ser green, que vai ser verde. Né? Por quê? Porque current color pega a cor que está sendo aplicada na propriedade CSS color. Tá? E vocês podem ver que aqui está, né, que o div foi criado aqui, aí ele tem uma altura de 400 pixels, aqui está o contorno. Tá? E agora a gente vai aplicar aqui um background image de uma imagem que eu já baixei previamente aqui para minha máquina. Essa imagem se chama plano de fundo, justamente com espaço entre as palavras, de forma proposital, tá? E aí aqui está a imagem de plano de fundo, como vocês podem ver. Essa aqui é a imagem, tá? Voltando aqui para o código, como é que a gente aplica background image, né? Então, propriedade CSS background image recebe aí uma URL. Pessoal, vejam que o nome, né, do arquivo tem espaço, então a gente vai colocar aqui o valor do parâmetro URL entre aspas simples. Tá? E aí a gente vai especificar o local onde está hospedado a minha imagem. Então, ele está hospedado aqui, ó, em img barra plano de fundo.jpg. Certo? Voltando aqui na renderização, quando a gente der F5, ó, ele apresentou, ele colocou como plano de fundo não apenas um único trecho daquela imagem, mas houve aí uma repetição daquela imagem, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Tá? É possível controlar isso? Sim. Como é que eu poderia fazer esse tipo de controle? Eu venho aqui na div e uso uma propriedade CSS chamada background repeat, tá? E coloco aqui que ele vai receber o valor no repeat. Tá? Eu fazendo isso, vejam que não houve aí repetição dessa imagem nem no eixo horizontal e nem no eixo vertical. Tá? Se eu quisesse repetir essa imagem apenas no eixo horizontal, eu atribuiria aqui o valor repeat, tá? X, e aí ela seria repetida no valor X, no eixo, né, horizontal, e repeat Y significa que eu vou repetir aqui no eixo vertical. Tá? Vejam que vai ser apagado o que está no horizontal e vai ser colocado o que está no eixo vertical. Tá? Vamos voltar aqui ao código. Então, o valor padrão aqui do background repeat é, tá, esse valor repeat aí, que faz o quê? Que ele vai repetir em ambos eixo Y e X e Y. Tá? Então, vamos voltar aqui ao código. Continuando o assunto,
Agora a gente vai apresentar a nova propriedade CSS, que é o background position, ou seja, eu quero posicionar uma determinada imagem, né, naquele meu espaço possível do background. Nesse caso aqui eu estou repetindo a imagem, tá? Então não vai ficar uma forma legal de se apresentar o assunto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no repeat. Isso significa que essa imagem de plano de fundo ela não vai se repetir nem no eixo horizontal, o eixo X, nem no eixo vertical, o eixo Y. E aí a propriedade CSS Background Position, né, por padrão, ela recebe aí, né, uma imagem, ela vai estar posicionada tanto no topo e à esquerda. Tá? Então vamos dar um F5 aqui, e aí vocês vão ver que ela está no topo à esquerda. Se eu não colocar nada, ela também vai permanecer onde está. Tá? Agora a gente pode mudar. Ao invés de colocar no topo e à esquerda, eu posso colocar no topo e à direita. Tá? E aí vocês vão ver que a imagem que estava à esquerda agora ela ficou aqui, ó, localizada à direita. Tá? Posso colocar também na parte de baixo, bottom right. 5 aqui, ó. Agora a imagem ficou localizada, tá, na parte de baixo e à direita. E ainda posso fazer o seguinte, veja só. Do topo, eu quero dar um espaçamento, né, de originalmente onde ele seria renderizado no topo, de 50 pixels. E à esquerda, eu quero dar um espaçamento, por exemplo, de 200 pixels. Da posição, né, original onde seria renderizado aí à esquerda. Então vejam o que é que vai acontecer. Houve aqui um espaçamento de 50 pixels do topo, tá, e de 200 pixels da esquerda, e aí sim o plano de fundo foi renderizado, né? A imagem de plano de fundo ela foi renderizada. Tá? A outra possibilidade ainda é você não definir aqui topo, por exemplo, e nem definir aqui left, ou seja, background position receber aí dois parâmetros separados por um espaço. Tá? E aí o que é que significa aqui esses 50 pixels? Significa que no eixo horizontal, onde a imagem originalmente seria renderizada, vai ter aí um deslocamento de 50 pixels, tá? no eixo X, no eixo horizontal, e vai ter aí um deslocamento de 200 pixels do eixo Y, ou eixo vertical, onde originalmente essa imagem seria renderizada. Tá? Então vamos lá, apaguei aqui, agora eu vou dar F5. Vejam que tive aqui um deslocamento no eixo horizontal de 50 pixels e no eixo vertical de 200 pixels. Eixo horizontal 50 pixels, eixo vertical 200 pixels. Tá?